Ok? Entrevista com o professor Jomar Muniz de Brito para o projeto Marcas da Memória, em 17 de janeiro de 2012, primeira sessão, com a participação de Antônio Montenegro, Pablo Porfírio, Márcio Ananias, Felipe Genu e Felipe Aretax. Bem, Jomar, nós geralmente pedimos às pessoas para relatarem as suas memórias, aquelas que são mais significativas. Não precisa necessariamente você iniciar pelas suas memórias da repressão, outras memórias, mas também quiser contemplar apenas você é inteiramente livre, as memórias marcantes que você gostaria que ficassem depositadas, né, nesse registro que o Ministério da Justiça está construindo e que nós teremos uma cópia também na Federal de Pernambuco. Ajancar a objetividade, no sentido mais amplo, é o período de 60 anos. Pode ser mais perseguido político hoje do que na época. Veja, não vou falar sobre isso. Não, veja, você está completamente livre. Porque nós fazemos história de vida. Nossa proposta é história de vida, quer dizer, suas memórias. Se você vai e acha importante contemplar dentro do seu relato questões da atualidade, posso. Olha, essa ideia do perseguido político, primeiro vou questionar. A história oral, para mim, é um tanto ficcional, porque eu poderia ter me preparado em casa para fazer uma trajetória mais ou menos linear, historicamente. Peguei um bocado de livros que eu tinha em casa sobre esse período e li, passei vários dias lendo, a partir de onde eu disse que isso era uma estupidez que eu estava fazendo. Eu não sabia nem direito o que era mesmo. E esses livros vocês devem conhecer. Editados Toscuda, que eu achei melhor até agora, que eu já conhecia. É o da Rita de Cássia com Túlio. Saiu sobre, eu acho muito bom aquele livro, vários depoimentos, né? Mas vamos ver, eu não sei se por onde eu começaria para sentir uma perseguição política nessa época, da década de 60. Não tem nada a ver com golpe militar, mas eu me considerei uma vítima política quando o meu amigo, o professor José Rafael de Menezes, já falecido na Paraíba, ele me convidou para ir dar aula na Paraíba. Eu era formado em filosofia, recém-formado em filosofia, já tinha ensinado em curso secundário, e ele me convidou para a universidade. Concurso, nem falar nisso, eu era convidado, espécie de fundador do curso Paraíba. Então, eu fui ensinar na Paraíba, fiquei hospedado na casa de um professor, que era amigo de Rafael, professor Paulo Pires, mas ficando hospedado lá alguns dias, eu remunerava ele, claro, o professor, a refeição, na casa dele, além do meu transporte e tudo. Olha que perseguição política terrível eu senti. Depois de já ensinar alguns meses, veio um decreto de Jânio Quadros. Você veja que a perseguição política é uma coisa, não é só de 64, não. Proibindo contratação de qualquer funcionário público. O Jânio teve uma ideia muito boa, né? Vamos ver se Dilma terá para diminuir os ministérios, para diminuir só os funcionários. Então, o que é que eu me senti? Perseguido e roubado, literalmente, porque o tempo que eu tinha gasto e o dinheiro que eu gastei também. Volto. A
para Recife. Isso Era bom esclarecer. Quer dizer, você fez essas despesas e não chegou a receber nenhum salário, não? Não, nada. Sim, era bom esclarecer isso. Não, nada, absolutamente. Porque os pagamentos demoravam, né? Demoravam meses. Não, nada. Então, depois passou essa sanha, eu não sei quanto tempo demorou esse decreto, se demorou pouco tempo, pediram para eu voltar. Já tinha a primeira experiência de perseguição política, no sentido mais metafórico, só gosto das metáforas. Então eu disse, olha, eu só volto agora, só abro a minha boca em sala geral depois de assinar um contrato. Mas eu era imbecil, mas não era totalmente idiota. Aí, contrato, eu voltei. Então, voltei. Então, é o interessante isso. Eu acho uma coisa marcante. Agora, para continuar dentro da Paraíba, a Paraíba é, olha, o estado vizinho de Pernambuco, né? Eu já tinha sido aposentado aos 27 anos aqui da UFPE pelo golpe militar de 64. Mas consegui, sem fazer apelo pessoal, continuar na Paraíba, que era uma universidade pública também. Quando houve o golpe militar aqui, eu disse, será que eu vou poder ensinar na Católica? Disseram, não, a Católica recebe verbas públicas, não pode não. Então eu continuei, de 64 até 68. Claro que todo ano tinha aquele fogo amigo que dizia, olha, eu soube que o contrato não vai ser renovado no próximo ano. Não posso fazer nada, se não for renovado, não foi renovado. Até que esse meu amigo, que eu me hospedava na casa dele, eu acho que nessa altura com dinheiro já passei a ficar no hotel. Ele disse, Jomar, com 5 anos de trabalho público, você tem direito a ser estável. Eu disse, mas eu não tenho 5 anos. Ele disse, tem, o pessoal sabe da minha vida mais do que eu. Porque você não ensinava na escola normal, em Recife, em Pernambuco, não foi professor secundário. Procure ver esse tempo de serviço que você fica estável. Tenho 5 anos, eu tinha mais de 5 anos. Aí eu encaminhei isso. Então, quando, com o AI-5, eu fui impedido, isso você já tem os documentos aí, né? Quando eu fui impedido, eu não fui demitido, que já era do quadro, já era efetivo. Essas contradições eu acho muito bom, por dizer que ser perseguido político é uma coisa charmosa também. Então, como é que eu explico isso? Se eu não era amigo do reitor, muito menos dos militares, não conhecia o militar, era o prestígio do meu amigo José Rafael. Ele disse que era uma pessoa muito prestigiada lá, e se não me engano, não, é verdade, ele era também auditor do negócio da justiça militar. Ele era advogado, além de pedagogo e escritor e ficcionista. Eu acho que eu era considerado um afilhado dele, um protegido dele. Você veja como é bom. Vocês procuram ter bons padrinhos, né, para essas emergências. Então, fiquei. Então, o que é interessante é que em 64, nós fomos aqui no Recife, além de aposentados, presos, como foi em abril, só em setembro chegou a nossa vez. Já não tinham mais comunistas, pessoas, porque não é comunista não, pessoas que eram no Partido Comunista, nem eram comunistas, mas eram no Partido Comunista, pessoas da AD, quem tinha uma identificação, a turma do Paulo Freire não tinha nenhuma ligação, pelo menos a gente, o nosso grupinho mais, que você conheceu da casa do Luizinho, não tínhamos nenhum envolvimento político partidário, era o pessoal da literatura, da cultura. Então fomos aposentados num hall assim de pessoas famosíssimas, como Perópolis Silveira, Baltar, professores já eméritos aqui na universidade. Sim, e em setembro, veja bem, quando não tinham mais a quem prender,
chegou uma notícia através de Dom Helder, uma figura famosa que você tinha dito. Agora chegou a vez o pessoal do Paulo Freire. A gente teve essa notícia. O que ia fazer? E sair para ir para Buenos Aires? Ir para onde? Para Paris? Ficar escondido na casa de Gil, daquela sua amiga lá no Recife Antigo? Não era possível. Vocês conhecem a história de Gil, né? Foi uma perseguida política também. Então, esperando a essa altura, eu estava dando aulas na Escola de Belas Artes, porque o professor Marcelo Santos, já falecido, ele disse: mas eu trabalho com Paulo Freire, o que é que eu vou fazer agora? Paulo Freire não tem mais o Serviço de Extensão Cultural. Ele disse: você não é muito ligado à arte. A cadeira do Marcelo era História da Arte, um curso de desenho aqui da UFPR. Ele disse: o que é que você gostaria de ensinar? Eu disse: olha, o que eu acho que tenho livros e gosto de estudar é arte pré-histórica e arte moderna. Ele disse: onde você fica? Ele já tinha um assistente, mas por generosidade dele, ele me incluiu para não ficar no meio da rua, para ficar legitimado. Então comecei a dar aula de pré-história e de arte moderna. Isso em 64. Quando eu estou contando as coisas, mistura, mas é isso, é assim. Sim, a prisão. A prisão para mim foi um problema sério. A pré-prisão. Porque eu tinha um vizinho, quase vizinho, na mesma rua minha, Gervásio Pires, onde eu morava. Aí morava eu com minha família da frente do Hospital Militar. E Romeu Padilha, ele está nos livros citados, né? O Abdias Moura tem um livro, Memória do século XX, que bota o nome de todo mundo. Então, Romeu Padilha foi preso na casa dele. Eu já comecei. Como é? Romeu Padilha entrou no SEC através de um curso dado por mim e outros. E ele já foi preso e eu não fui ainda, eu já achando isso. Olha, você ficava com um complexo de culpa. Será que fui eu que detudurei o meu vizinho? E eu ia dar aulas na Escola de Belas Artes e avisava o pessoal de casa: se eu não chegar na hora do almoço ou do jantar, é porque foram me pegar lá. Mas não aconteceu isso, foram me pegar em casa mesmo. Sim, quando me levaram para o Forte das Cinco Pontas, agora um parênteses, como os alunos de história são terríveis, porque o Dimas Veras, sabendo disso da Forte das Cinco Pontas, ele me botou como tendo sido preso na casa, na Casa da Cultura hoje, que é o lugar. Aí disse: mas rapaz, por que você botou isso? Ah, porque é mais charmoso. Isso é uma responsabilidade. Eu não sei se ele corrigiu depois. Então, até que um dia, o Major Paes, que é muito citado, o Paes é P-A-E-S, esse major foi convidado para vir do Rio de Janeiro como major intelectual para entrevistar esses fedeiros metidos a intelectuais da equipe de Paulo Freire. Então ele tinha todo um porte de camarada bem jovem, mas era intelectual. E o nó da questão era isso: ele queria que a gente concordasse que com esse sistema de Paulo Freire, com esse trabalho nosso, a gente estava colaborando para o comunismo. Eu disse: olha, eu não posso aceitar isso por hipótese alguma. Se Paulo Freire vai à missa todo domingo, entendeu? Nunca se falou de comunismo nas palestras, não havia isso. Paulo Freire mesmo dizia que não aceitava que o sistema dele de educação fosse manipulado por partido político nenhum. Esse é outro detalhe. Então, ele me leva num carrão grande, bonito, carro particular, assim, lugar lá para o Forte das Cinco Pontas. E quando eu estou chegando, aí era a troca. Saía Romeu Padilha, que pensou que eu estava indo visitá-lo.
Então a gente não pode conversar. Ele saiu, eu entrei. Não houve tortura nenhuma, entendeu? O que eu acho interessante agora é uma coisa que é engraçada, mas é muito bom, que tudo isso tem um aspecto grotesco, logo hilariante também. Numa palestra famosa do Paulo Freire, na PUC, no Rio de Janeiro, que está no livro, isso aí você já sabe essa história, mas é bom contar, não é? O Paulo Freire, o doutor Jordado, aquelas moças lindas, os rapazes bonitos. Nós ficamos hospedados na casa de um rapaz na PUC, que é gozado de jornal, não conversa muito com meu pai não, porque ele é bandeirante, ele é chefe dos bandeirantes. Não se incomode com as histórias. Esse rapaz tinha um guarda-roupa maravilhoso. A gente não tinha roupa de frio lá no Rio de Janeiro. Cada dia eu saía com um bolso diferente que eu dizia uso. Então o Paulo Freire foi dizer na palestra dele que não aceitaria que ninguém utilizasse o sistema dele em função partidária. Então os dois partidos que eram mais evidentes na época, como monitores, candidatos, já alfabetizadores, em monitores do sistema Paulo Freire, eram o PC e a AP. Então, diante dessa encruzilhada, eu era muito identificado com o pessoal da AP, que era o pessoal da JU, melhor dito. A Juventude Universitária Católica tinha muito debate de cinema. Na época eu era um crítico de cinema, então tudo estava fazendo debates sobre os filmes e tudo. O pessoal falava, você é da JUC? Não, eu não sou da JUC, eu frequento a JUC. Namoradas, essa coisa. Então, você se não era nem da AP, nem do PC, era uma coisa estranha. Era alienado mesmo. E eu gostava muito, eu era católico praticante, lia os existencialistas católicos, mas lia também Sartre e os que não eram católicos. O Paulo Freire então foi dizer isso, que não aceitaria que o sistema dele fosse manipulado nem pelo AP, nem pelo PC, nem mesmo pelo ER, que era o existencialismo revolucionário do professor Jamar, que eu inventei isso, Aí foi aquela coisa, aquele movimento que eu estava na mesa junto com ele. No final da palestra, várias mocinhas, sobretudo, vieram querer inscrição nesse Eu disse, não, isso é uma história, não dá. Como é que se vinculariam a uma? Então veja que a perseguição política tem esse lado do humor, não é? Mas vamos colocar aqui, eu já disse isso até no cinema, em filme, continua ruim aquele seu. Não, ele conseguiu ver todos. Ele conseguiu ver todos. Pablo, eu passei para Pablo, ele viu. Então o problema é na minha máquina. Certo. Então, me colocaram, isso foi uma coisa bem intencional. Você veja, a pedagogia militarista, como também tem uma argúcia. Por que motivo eles colocaram os jovens intelectuais ligados a Paulo Freire na mesma cela, que era uma cela dupla, com Gregório Bezerra e Joel Câmara? Por quê? Os dois já eram inimigos, assim, inimigos ideológicos, subideológicos. E eles sabiam disso. Botávamos a gente pensando que a gente ia brigar, todos lascados. Joel Câmara chamava, você chegou num momento até interessante, porque eu fiz há pouco tempo uma greve de fome e eu que sou feio. Ele tinha os dentões bem pra frente, eu fiquei um figurão. Mas ele já tinha passado. E o Gregório foi muito gentil comigo. Sim, a atitude dele, você é professor, o que é que você está ensinando agora? Eu fui falar em arte. Aí o Joel Câmara disse que queria, que sabia alguma coisa sobre arte moderna, que tinha interesse nisso. E o Gregório, mais objetivo, disse, você vai demorar pouco tempo com o seu colega que chega aqui, mas
Eu sei que vou demorar muito tempo, vou ter que sair do Brasil, então você pode me ensinar um pouco de francês? Eu digo, vamos. Aí peguei, eu mandei buscar na minha casa mesmo. Agora eu estou sentindo falta das perguntas de vocês, porque eu não queria dar. O sentido é monólogo de um ex-perseguido. Mas é que sua memorização está tão rica que a gente fica até com pena de interromper. Não, mas pode interromper, porque eu me canso de mim mesmo. Quando vocês perguntam alguma coisa para mim. O João Márcio, só uma curiosidade. Quando Paulo Freire vai para o SEC, ele havia passado, e tinha, pelo menos as coisas que eu já li, tinha havido um certo ruído no MCP, onde ele atuou inicialmente, não foi antes. E você também atuou no MCP, não atuou, não? Não. Isso o pessoal confunde MCP com o SEC de Paulo Freire. E pelo fato de Paulo Freire ter participado, como toda a geração dele, mais aberta e mais politizada do MCP. Mas eu nunca fui, eu posso ter ido assistir alguma peça, mas eu não fui do MCP. Aí tem que entrar, já fiz a louvação da brodagem, que é uma coisa fundamental para vocês de história. Tudo é brodagem, é relação de amizade. Quando você não tem grana, nem DNA familiar, de grande prestígio político, social, você tem que ter os amigos. Então, o meu grande amigo de juventude, de intelectualidade, era Luiz Costa Lima. Aí bem retratado, o Márcio. Porque a coisa engraçada Luiz Costa Lima morava, era filho único, o pai dele era deputado, o ex-deputado, num casarão na esquina, na rua Rita de Souza. Eu vinha morar nessa mesma rua, no lugar que Paulo Freire morava, eu não sabia, mas depois é que eu soube isso. Depois, né? Um cunhado meu comprou uma casa, mas era a casa que Paulo Freire foi. Coincidência, isso é coisa de espiritismo. Tem que isso, o último número da Isto É sobre um mago vidente que eu ainda não li. Então, Luiz Costa Lima foi quem me colocou com o Paulo Freire. Disse, Jomar, tem um intelectual nosso, um amigo nosso, que está disponível na universidade. Então, já conhecia, eu fui então trabalhar. Então, não peguei Paulo Freire no MCP. Então, essa nossa geração que está ali no nome da alma já foi diretamente para o SEC, Serviço de Extensão Cultural, que era atrás da reitoria. A reitoria dava para o 13 de maio, era atrás que ficava. Os fundos. Agora, e a ida para Brasília? Porque você aí, quando Paulo Freire foi alçado para Brasília, você foi alçado também, né? Isso aí foi uma perseguição política a favor de você, mas que foi uma experiência muito cruel. Pelo seguinte, porque o critério, eu gosto de dizer assim as coisas bem óbvias, porque eu fui escolhido por Paulo Freire, se existiam tantos, porque eu era o único solteiro, então eu podia ir para Brasília. Os outros eram casados, era mais complicado, tinha que levar a mulher, não sei o quê. Então eu fui para ter um cargo lá ligado a Paulo Freire seria no âmbito nacional e eu no âmbito de Brasília. Né? A experiência, olha bem, eu era tão imbecil, tão ignorante da política, porque fazia parte do conselho de decisões um militar. E eu não dava nenhuma importância a ele, discordava dele claramente. Assim. Agora, hoje em dia eu não faria isso, no momento daquele porque não tinha ainda, mas era um momento de pré-revolução brasileira, como dizia o Celso Furtado. Né? Então, a coisa de Paulo Freire foi para aplicar o sistema Paulo Freire em Brasília. Saí no caminhonete convocando as pessoas nas cidades satélites e tudo. Foi essa a experiência. E a experiência que eu acho interessante, eu não estou falando nem meu nome.
é em nome de uma pessoa que não gosta de dar depoimento sobre essa época. E eu espero não estar contrariando nem dizendo nenhuma inverdade. O Paulo Menezes, nosso grande intelectual, tradutor de Hegel, ele foi da equipe do Paulo Freire, no tempo que ainda usava a batina. Os padres, ele era jesuíta usava a batina. Então, Paulo Menezes, ele não quis dar depoimento no livro, eu acho que por isso, porque ele disse, ele foi o primeiro doutor em ciência política aqui. Ele foi para a Europa e voltou, e ele dizia, se apresentava. E teve choque comigo, porque quando a gente ia para Natal para dar um curso, a gente ficava muito próximo, eu sempre muito irreverente. Eu dizia, Paulo Menezes, por que essa ênfase no doutorado em política? Eu procurava. Aí ele se vingou depois. Disse, João, eu dizia que era doutor em ciência política, que eu usava batina para o pessoal do Brasil. O que é que esse padre está fazendo aqui? Qual é a doutrinação dele? Eu quis mostrar que não era padre como jesuíta, era como... Sim, então a coisa mais importante é que ele disse, teve um momento em que Paulo Freire voltou de Brasília com um certo entusiasmo, achando que os militares nacionalistas, pronunciando a presença dos militares. Paulo Freire, acredito que na maior ingenuidade, o padre Paulo, cientista político, doutor, disse que a partir desse momento ele ficou impossível, Paulo Freire estava aceitando isso, acreditando nisso, nas boas intenções desse pessoal. Então ele não quer dar depoimento sobre isso. Agora, ouviram Almeri Bezerra? Ouviram? Não. Ainda não? Mas Almeri gosta. Almeri foi uma pessoa-chave, secretário do SEC. E eu, com a minha juventude também, totalmente. Eu só sabia fazer palestra mesmo. Não tinha palestra o tempo todo para fazer, a gente saía com o Márcio, os quatro cavalos, com a minha casa de São José, para ouvir os discos lá, para comprar folheto de feira, etc. E o seu livro, Contradição do Homem Brasileiro? Deixa eu falar nisso, Paulo. O Almeri Bezerra, eu disse, Almeri, eu estou aqui à sua disposição, o que você quiser, que eu possa colaborar. Não tem aula o tempo todo, ele disse, você podia ficar com a parte do telefone, não telefone, não. Mande eu varrer o chão, fazer qualquer coisa, menos ficar com o telefone. Então você pergunta pelo livro Contradições do Homem Brasileiro. Que até a Arras comprou, passaram na frente. Exato. E deve ter lido, não é? Deve ter lido. Não, mas você não leu, dona Madalena? Eu então é o seguinte, mas o importante é que a gente ainda tem tempo. Agora tem um lado que eu vou falar, eu sou um perseguido político totalmente azarado, quer dizer, que não deu certo. Porque esse livro eu escrevi porque eu comecei dando aulas de história e filosofia da educação. E notava que os livros que circulavam entre a moçada eram livros todos estrangeiros. E dentro desse clima nacionalista, eu escrevi um livro que tem uma pretensão de ser uma coisa ligada à educação brasileira, à cultura brasileira e um autor brasileiro, achando que ia ser um sucesso. Então nós estávamos, quer dizer, eu fiz esse livro há pouco tempo, Paulo Freire fez umas revisões, eu pedi a ele alguma coisa, uma leitura, umas dúvidas minhas. Eu sei que a gente estava atuando e no Rio de Janeiro, perto do Ministério da Educação, Brasília, Rio, era essa coisa, todo esse movimento. Tinha o Eduardo Portela na Tempo Brasileiro. Aí eu fui falar com o Eduardo Portela, disse, me deixe seu livro, depois do almoço eu lhe dou uma resposta. Aí ele topou. Então o problema do livro, coitado, não chegou nem a acontecer, porque foi retirado, o livro foi preso. Aí foi uma perseguição política, sem o livro. Porque todo dia eu ia na livraria, era a livraria Nordeste do Aloísio, que era o gerente. Lá sempre na livraria, teve um dia que eu não fui, ou em vez de manhã eu fui de tarde. Aí o senhor me disse, Gilmar, ainda bem que você não veio hoje de manhã. Eu fui
que houve? Porque chegou aqui um batalhão, um pequeno batalhão, um grupo de 10 soldados procurando o seu livro, e outros lá, que eu não me lembro mais, de outras pessoas. Então o livro foi considerado perigoso. Agora, não acredito que sejam militares, de ser pessoas ligadas à universidade, que não gostavam de mim, que achavam que eu era pilantra, e vamos acabar com essa empáfia desse camarada. Então, isso, o Eduardo Portela se comunicou comigo dizendo que os meus direitos autorais ele ia mandar em livros. Quando ele soube disso, aí ele mandou um bocado de livros lá em casa. Como é que a gente vai botar esses livros? Os 200 livros, sei lá. Minha mãe disse, as mães, como sempre, viva Freud, tinha um baú. E não servia para nada na decoração. Aí vamos colocar dentro desse baú. Pronto, é essa história. Mas pergunte mais alguma coisa. Não, mas e esse comandante, eu achei muito estranho a ordem para suspender sua atuação como professor lá na Paraíba, veio de um comandante. Foi o comandante maior da região. Foi lá assinada a diretora do centro, né, de filosofia. Ela recebeu uma ordem de juro. O comandante, eu não sei. Quer dizer, a intervenção de um comandante na vida universitária diretamente. Mas é claro, toda a vida brasileira toda, porque essa coisa é forte. Então a gente ficou, agora eu vou contar com benefícios dessa história. Porque como eu já era efetivo, fui impedido de dar aulas, mas fiquei recebendo até 73. 73 me chamaram para o inquérito, já tinha esquecido pela inquérito, e pararam de pagar. Aí eu botei advogados para que ele explicasse o motivo da suspensão do disciplina. E aí você voltou, aí você ganhou? Ganhei, mas só voltei com a anistia. Não recebi dinheiro não nesse período, ficou o processo demorado. O bonito lá... Eles não respondiam, né, o seu requerimento. Tem aquele negócio, o surrealismo da repressão. A Associação dos Docentes da Paraíba, seguindo uma coisa que tinham feito em São Paulo, e fizeram o surrealismo da repressão. O que eu achei fantástico eram os professores que eu não conhecia. E a solidariedade da associação foi muito importante. Porque eu ia, mas não tinha o que fazer. O problema é esse. A gente ia para essas coisas, aqui mesmo os inquéritos, o que é que vão perguntar? Eles não perguntavam nada para ficar só. Tinha as pessoas a favor e contra. Então, quem foi seu advogado? foi o Brito Alves. Antônio Brito Alves. Foi o Antônio. Da Cunhola, de Paulo Freire. Sim, mas o interessante é que aqui, eu queria colocar essa polaridade, que o eixo, o fundamento daqui foi o Paulo Freire, o sistema Paulo Freire de educação de adultos. Se vocês quiserem um depoimento contundente de uma pessoa, agora não é daqui, é da Paraíba, ela tem uma retórica maravilhosa e eu acho que é perfeito o relato, porque ela veio de Campina Grande para João Pessoa, ela vinha toda semana assistir aulas aqui com o pessoal do Paulo Freire. É Salete Vanderpool. Então ela é uma pessoa, ela está com problemas atualmente, mas chamando ela para dar um depoimento, ela é incrível, porque ela participou desse negócio da Paraíba e foi maravilhoso. Mas o que é que eu estava Você dizendo? ficou quanto tempo lá? Né? Um mês? Chegou um mês? Menos de um mês, eu não sabia exatamente, porque para mim já era uma eternidade, um tédio existencial, entendeu? Eram quantos na cela? Eram vocês três? Eu e só, o Gregório e Joel. Joel, não,
somente os três. Uma amiga minha achou chifre de cavalo para tentar escrever. Fiquei 18 dias e ela colaborou para eu sair, porque era uma coisa meio estranha. Quando souberam que eu não conseguia me alimentar lá, frescura portuguesa, não aguentava aquela comida, veio o camarada logo no primeiro dia fazer a provocação, que a comida não é como leite. Eu disse, mas eu não frequento leite, eu como leite. Logo provocando. Minha mãe com minha tia, irmã dela, iam levar comida para mim e levavam comida pensando também em Joel e Gregório. Todo dia? Todo dia. Então acontece que ela dava um grande baile na entrada. Ela dizia que era um absurdo, fizeram estar preso. Eu via. Sua mãe? Aí se levava quando chegava a comida, os dois não aceitavam de jeito nenhum. E eu chamava, nós não vamos nos acostumar mal. E você vai passar pouco tempo aqui. Era constrangedor para mim, eu comia ele, não, eu só comia comida de lá mesmo. O Rafael de Menezes, nos dias de visita, que era sábado e quarta-feira, me levava livros e eles faziam a revisão nos livros que eles estavam sendo levados. Sim, mas eu queria colocar isso. Eu acho interessante essa polaridade entre o sistema Paulo Freire de educação de adultos em 64 e já em 68 foi o tropicalismo. Na Paraíba, todo o problema por conta do agito tropicalista, das palestras, dos debates lá na Paraíba. E que você tinha dito que o problema do desamor era o problema da Guerra Fria e você fez uma frase de efeito e aquilo foi o suficiente. É danado porque a memória, eu acho melhor era o seguinte, isso a gente procurou fazer. Tinha um amigo meu que era mais dinâmico assim do que eu, que é o Willis Leal, que ainda hoje é uma figura muito forte lá na Paraíba, mas não tem nada a ver com envolvimentos políticos, não. A coisa dele é mais político. E tinha uma professora muito bonita de geografia, que era de fora, chamada Beatriz. Então, nós éramos loucos por essa professora. Então, esse debate sobre o amor, a gente queria conquistar a Beatriz. Era Beatriz, o Willis e eu. Não sei se tinha, mas eu me lembro totalmente dessa cena. Ele perdeu de vista a Beatriz, que ela passou a ter papai e voltou. Então, só sai isso, essa coisa. Citando Cassiano Ricardo, que não tem nada a ver com o esquerdismo. Não é isso? Citava João Sem Terra, ele já querendo entrar na onda da participação política. Né? Então isso é interessante, porque na Paraíba teve uma repercussão muito grande, que os jornais de lá davam espaço. Eu acho que isso é uma coisa de uma época, né? Esse cerceamento da liberdade de refletir, de dizer as coisas. Quer dizer, você caçado porque fala do amor, e Valteir em 72, 73, aqui na Católica também, numa aula, vai falar do amor livre. Mas na Católica, mas veja, falando do amor, eu acho que ele falou de preservativo, falou de amor livre, também foi nesse clima. Quer dizer, você ia falar de quer dizer, como se cria um clima, né? Se cria todo um estado de que a palavra não é livre, né? Você não pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer hora. A censura era forte, existia mesmo. Isso criava, queiramos ou não, mecanismo da pessoa. Eu me apresento muito como medroso, eu tenho medo da violência física. E ontem, por coincidência, eu fiquei muito aliviado assistindo, antes de dormir, eu liguei a televisão, mais de meia-noite, tinha Walter Carvalho falando, aí pergunto seus últimos filmes. Ele disse, como é que você dirige? Ele disse, eu tenho medo de dirigir.
E lá, preciso me encontrar com o Valtinho para agradecer a ele esse incentivo. Ele disse, não, porque há um medo de não dar certo, das situações são imprevistas às vezes. Ele faz uma leve, mas muito bonita defesa do medo. Entendeu? João, agora saltando, já que estamos fazendo um exercício pleno da memória, Sim. uma memória que eu tenho sua é sua entrada e sua rápida saída na prefeitura de Jarbas. Sim, mas aí não tem nada a ver com perseguição política. Não, mas tem a ver. Não, é uma coisa de, vamos dizer, usando uma palavra de Gilberto Freire, que eu li há pouco tempo também. Gilberto Freire, nessas memórias, ele fala uma palavra ótima, acanalhamento. Não é boa essa palavra? Ele pergunta a ele sobre o negócio de filmes pornôs e tudo. Ele diz que é a favor do sexo, de tudo, papá. Mas ele não gosta do acanalhamento. Acanalhamento é coisa ligada à canalha. Então é o seguinte, a coisa da minha participação eu queria colocar, antes da prefeitura, porque eu também estive na universidade, num cargo, no Departamento de Extensão Cultural, que não era remunerado, apenas conseguiu que eu ficasse à disposição para a Paraíba, que a Paraíba, como sempre, muito generosa, pagava o meu salário para trabalhar aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que nunca tive competência, a palavra é essa. Não é vocação, não. É competência política. O meu modo de ser, a minha dor e delícia de ser, eu não tenho vocação política. Com todas a malha que tem. Eu não estou falando em DNA familiar, não. É uma questão de temperamento, de personalidade, de retórica, de fala, de modo de agir, entendeu? De dizer as coisas. Então, no caso daqui da universidade, eu acho mais interessante, que foi uma coisa muito forte, porque foi a Deise Meia que me convidou como reitora. Não conhecia esta moça, conhecia de nome só. E a minha amiga, a Jorge Gilda, era uma certa intimidade com o Jorge Brown. O Jorge Brown muito simpático. Eu fui lá perguntar ao Jorge Brown, o que é isso? Ela me chamou. Aí ele disse imediatamente, eu pensei até que ela fosse chamar a Ariane, mas ela chamou você, foi. Eu disse, e o que é que você acha? Não, assuma, fique. E ela no começo procurou, disse que esteve com o Eduardo Portela, ela falou, está no lugar certo. Então nós fizemos uma coisa muito interessante, que foi os Encontros da Modernidade, que gerou uma revista muito boa, o nome da revista, muito bom, Encontros da Modernidade. Todos os tipos de professores iam debater, tinha reuniões preparatórias e tinha para o grande público, faculdade de Direito e tudo. Isso Então, foi em que período? 70 e... Não, isso já foi em 80, já estava legalizado, então isso não interessa. Não interessa, mas eu estou só localizando. Porque você disse que a Paraíba lhe cedeu aqui. Foi, eu já tinha voltado. Você já tinha assumido, exato, e aí eles aceitaram você atuar aqui. E como foram esses encontros? Os encontros foram muito bons, eu acho bom ler o conteúdo, as falas, depois... que eram encontros orais, mas depois pedimos textos às pessoas. Né? Mas eu queria colocar o problema da incapacidade de poder, porque, por exemplo, eu não conseguia dialogar com a pró-reitora. Eu achava o comportamento dela muito autoritário. A gente tem a experiência de Paulo Freire, que era uma pessoa muito dialógica, muito dialogante, ela era muito autoritária. E eu tinha duas amigas que trabalhavam comigo, Gilda Verre e Teca Leite. E esse mal-estar foi compartilhado pelos três. Então nós resolvemos fazer uma carta de demissão. E demos para o jornal, antes de dar para ela, simultaneamente. Fazer uma coisa de impacto, entregando o cargo. E na posse também eu falava que eu me estranhava
o que é que o palhaço Pegolado estaria fazendo ali, não sei o que, papapá. Já no caso da prefeitura, é uma coisa que houve um movimento no sentido de que a classe artística indicaria nomes para a prefeitura, para a Fundação de Cultura Cidade do Recife. Então houve uma campanha toda, mas isso já em plena democratização. Mas aí surgiam os pequenos interesses de cada grupo, o pessoal de teatro queria o pessoal de... Você quer falar alguma coisa sobre minha experiência? Sobre isso? Não, eu só memória de ser, porque foi muito rápido, você entrou... 9 meses, aí eu não tinha jeito mesmo. 9 meses, o parto era rápido. 9 meses aqui na universidade, 9 meses. Tem um bastidores da coisa, interesses contrariados, entendeu? Eu passei para o primeiro ano, foi 1 ano e 3 meses, eu acho, a prefeitura. Eu me angustiava muito, porque tinha esse negócio de motorista, mas eu gostava de andar a pé, mas não podia, o motorista queria, eu a pé ia me seguindo. Tinha uma coisa assim, isso é engraçado, né? Mas para explicar, não, deixa eu andar a pé mesmo, você fica esperando lá. Mas tinha um negócio, eu como era muito conhecido na cidade, o pessoal ligado à Secretaria de Educação, que já tinha se aposentado, então tinha um negócio de pedir emprego, era incrível. E eu sofria muito com isso, as pessoas pedindo emprego na fundação, uma boquinha, porque eu não tinha condições. Mas, João, pronto. Aí você... mais rápido que eu não, peraí, calma, João. Me conte aí, e você como é, você também é professor aqui na Federal de Pernambuco, você foi aposentado e como é que ficou? Com a anistia você reassumiu? Claro. Teve um dilema, como eu devo renunciar ou não, fiquei nas duas. Sim. Entendeu? 20 horas aqui e 40 horas lá, sei lá, 20 horas lá também, coisa dessa. Depois é que eu fui mudando um pouco o quadro. E eu fazia, não, era mais tempo lá, tinha 20 horas aqui e 40 horas lá, que podia fazer isso. Aí eu concentrava em 3 dias lá, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, que era assim. Tinha os professores, muita gente que ia ensinar lá, mas eles iam e voltavam no mesmo dia. Eu não gostava disso, achava cansativo, eu dava aula e voltava. E eu preferia também ficar convivendo com a vida cultural da cidade, para ter amigos e tudo. O que você assim, lembra o que você passou a sentir mais falta da vida cultural do Recife depois que os militares ocuparam? Eu vou contrariar você, que você disse uma coisa por telefone que me deixou pensando. Eu penso muito, não tenho muito o que fazer, eu fico pensando, tudo que me dizem. Você disse que ia falar sobre o nazismo, não é isso? Que ia estudar na história contemporânea do nazismo, que estava impressionado com o livro de Marx, que essa efervescência que havia. Eu acho que a efervescência cultural foi maior depois dos militares. Pelo seguinte, que o pessoal que não podia de jeito nenhum continuar no MCP, o MCP foi cortado, né? Eles criaram um grupo chamado Grupo Construção, a Teca Calazans, José Fernandes. Então o movimento continuou. Então eu estou atrás de conseguir umas fotos da peça. Isso foi em 66 logo, quer dizer, no quente mesmo. Shows de música popular, entendeu? Canções de protesto, tudo isso continua existindo. A gente se iludia com um show na Fafiri, lotadíssimo, muita gente filmando. Eu pensava que era o pessoal filmando das televisões, não, era o pessoal da polícia registrando tudo. Então a montagem de Calabar foi uma coisa interessante. Isso foi um jovem poeta,
da Paraíba, que a Teca Calazans encomendou a ele, o Severino Marcos, escreva uma peça sobre o Carnaval. Tinha de Chico, tinha outra de Jair Campos, mas queria que um autor nosso, rapaz, fez, né? Então isso foi. Eu me lembro da opinião de Cristina Tavares, que era no Teatro de Arena, quando da Boa Vista, lotado nos fins de semana. Então. Onde é que faz teatro de Arena? Na Conda Boa Vista? É. Aonde? Ali, onde atualmente é o shopping, fica naquele quadrão. Era de uma pessoa ligada à família Oliveira, era de um Alfredo Oliveira, se não me engano. Então, Cristina Tavares foi assistir e disse para vocês, quando disse, os holandeses estão chegando, parece que estão dizendo, os americanos estão chegando. Fazer um clima, coisa assim. Por exemplo, além do grupo Construção, que outros... Os pintores, rapaz, a coisa de Olinda, e o sentido crítico, que a coisa era corajosamente crítica. Mesmo pintores que não é todo mundo como Abelardo da Hora, não, mas o Hélito Lino, que era uma coisa mais poética, mais lírica, mas ele já fazia umas sátiras com os militares também. João Câmara fez, mas João Câmara já era assim, realmente de oposição. Então eu queria colocar que paradoxalmente, não, isso o Schwartz diz, que apesar do golpe militar, a hegemonia cultural ficou na esquerda. Roberto Schwartz disse isso no livro dele. Inclusive dizendo uma grande bobagem, que eu respondi depois, dizendo que, enquanto o tropicalismo defendia o absurdo, que o certo era Paulo Freire. Não tinha nada de comparar Paulo Freire com o tropicalismo. Isso eu respondo. Ele não deve ter sabido nada. Mas você... Caetano respondeu dizendo que o Brasil pode ser absurdo, mas ele não é surdo. Tem um filho musical. Quer dizer que a coisa do absurdo, que era o tropicalismo prega o absurdo, que nada não tem saída, não é isso, não. Então eu acho o seguinte, que esse movimento, porque na verdade, para fazer um quadro, que eu já pensei isso há mais tempo, todo um marco para mim é a data 58. 10 anos antes de 58, tem dois acontecimentos que para mim me interessaram muito. Foi um seminário de teatro em defesa da dramaturgia brasileira. Seminário de Dramaturgia Nacional, 58. Ah, onde? Aqui? Não, em São Paulo, certo? Mas é tudo muito lugar. E nessa mesma data tem o plano piloto da poesia concreta. Duas coisas totalmente diferentes, uma coisa bem nacionalista, crítica, e a outra coisa querendo ser internacionalista, mais semiótica, entendeu? Uma poesia concreta. E quer dizer, isso na mesma data, 58. E dentro disso, quer dizer, numa posição que não era ficar a coluna do meio, mas que era tanto uma coisa como outra, era o cinema novo. A bossa nova participante, a canção de protesto, nem era concretismo, aquela coisa mais, entendeu, intelectualizada, mais matemática, digamos assim, e a outra era muito engajada demais. Então esse problema do engajamento continuou em discussão. Quer dizer, o nacional popular de um lado e o querendo ser internacional popular do outro. E o experimental, que seria nem uma coisa radical de um lado nem do outro, permitindo abrir leques. Isso eu acho que é muito em 58. Então, quando vem a Revolução, já existia esse quadro, entendeu? De poesia concreta, poesia praxis. Glauber Rocha dizia, não sei como é que você entende essa poesia praxis, porque eu não entendo. Ele diz, mas cada um entende a seu modo. Hoje em dia também tem isso, que é isso que ele está escrevendo, isso é médico. Agora, João, vamos voltar a essa questão que eu quero cultural, que você dê mais elementos. Quer dizer,
Por exemplo, eu apontaria, né, aqui para a gente rememorar, que com o golpe há todo um conjunto de intelectuais, João Alexandre, Luiz Costa Lima, Gastão de Holanda, não sei se Gastão vai nessa época, o Sebastião mesmo, né, e outros, que não tem mais espaço para viver em Recife. Quer dizer, vão procurar o Rio e São Paulo, até porque lá são mais anônimos. Espaços dentro da Universidade Federal. Não, mas eles saem de Pernambuco. Ele não encontra um espaço na cidade para sobreviver. Até porque passam a ser perseguidos. Não tem mais emprego para eles, não é isso? Então, quer dizer, não há um esvaziamento no primeiro momento de uma série de intelectuais que estariam começando. Eu lembro de uma frase que é dita, para mim ela é emblemática, do convite de Antônio Cândido naquele seminário, que João Alexandre não recita muito bem. Quer dizer, por exemplo, você pega um caderno, não sei se era o Diário de Pernambuco, tinha um caderno de literatura. Então, com essas pessoas, com o João Alexandre fazendo parte, com o Luiz Costa Lima escrevendo, quer dizer, havia uma ebulição. E claro que não vai se dizer que essa ebulição não continuou, porque muitos ficaram, não é? Existiriam outros, e outros vieram com o Paulo. Mas o que se dizer de todo eu tenho grupo resposta para isso. É um pouco isso. Eu acho que nesse ponto foi melhor para eles. Essa perseguição foi muito melhor, que eles fizeram uma carreira não só nacional, mas internacional. Mas eu quero colocar o seguinte: a nossa cultura sempre foi muito feudalista, quer dizer, temos proprietários da cultura. Então, você deu exemplo do pessoal da literatura. Então, esse pessoal da literatura não podia continuar aqui na independência deles, na inteligência deles, na competência deles, porque o dono, me perdoe a ausência e a presença, era o fantasma leal da ópera. O fantasma leal da ópera é César Leal. Eu adoro a filha dele, não tenho nada pessoalmente contra ele, mas César Leal, espero que vocês não sejam netos dele. Mas eu digo, o César Leal era o dono. Então ele, como criou uma coisa aqui no departamento de Estado, não sei o quê, e ele não gostava, ele não admitia concretismo, entendeu? Nunca os concretos foram convidados para Natal, para Paraíba, eles iam fazer palestra aqui, nunca foram. Agora já tem tese sobre eles, mas agora. Então isso tinha a literatura era dominada por isso. Luiz Costa Lima só veio fazer uma palestra aqui chamada Por Mim. Eu estava na Fundação de Cultura. E quem presidiu a mesa foi César Leal. Claro que a gente, nesse ponto, ela foi no auditório do Diário de Pernambuco. Ele ainda mandava lá. Ele surpreendeu com o Luizinho, entendeu? A idade do Luizinho. Tudo. Então, eu queria colocar isso, esse problema da literatura para eles. Eu acho que foi o melhor, porque o destino deles seria a universidade. E eles tiveram condições de ir para um ambiente muito maior. E Luizinho fez a carreira dele internacional com o Anamei Barbosa. O Anamei faz palestra no mundo todo. O Alexandre não era muito de fazer isso, não, mas o Alexandre chegou aos cargos mais altos na USP, pela competência dele. Entendeu? Aí eu coloco isso. Tem coisas que reverteram. Sim. Agora vem cá, e surgiram outras pessoas, entendeu? Outros poetas e tudo. Agora, pensador como Luiz Costa Lima são raros no Brasil todo. Eu gosto muito do trabalho dele sobre história e literatura, mas pouco livro eu conheço. Eu não sinto, quer dizer, a coisa da perseguição para eles foi um bem. Eu, por exemplo, fui convidado por Paulo Freire quando estava no Chile, aí comigo meu medo me salvou. O meu medo era o pianismo. Para eu trabalhar com a figura famosa lá, eu não aceitei. Depois aconteceu uma desgraça por lá também. Paulo Freire também, meu caro, porque Paulo Freire nadava contra a corrente aqui.
por mais que ele elogiasse Gilberto Freire, Paulo Freire tinha essa dignidade, essa inocência transcendental de elogiar o estilo de Gilberto Freire todo. Mas Gilberto Freire foi violentamente contra, e por isso eu que tomei as duas maiores dos meus textos. Entendeu? Então, era Gilberto Freire que mandava mesmo, que Paulo Freire não queria. A coisa foi... Sim, o Paulo Freire merece também toda uma revisão, porque, olha, a perseguição política, desdobramentos dela, quando se cria um mito necessário, um mito justíssimo, foi o Paulo Freire. Então, essa amiga minha que eu citei, Salete, essa senhora, ela aplicou o sistema Paulo Freire no presídio de João Pessoa. O mestrado dela foi da pedagogia, da primeira pedagogia do encarcerado. A tese foi publicada pela editora Vozes. Eu estou ligado a isso, a Jorge também. Veja só. Então, ela estudou tanto Paulo Freire, mas ela foi estudar também os linguistas russos, aqui, lá, papapá. E começa já a fazer uma coisa que o Paulo Freire desejava, que ele queria ser não repetido, mas recriado, reinventado. Então ela começa a fazer vamos dizer assim, além do Paulo Freire. E concretamente, não é só escrevendo, não, aplicando na Paraíba, no interior da Paraíba, tem lá um trabalho desse tipo. Quando fizeram uma homenagem a Paulo Freire, não foi essa mais recente não, o pessoal da Paraíba veio me entrevistar. Claro, eles alunos meus, tudo, eu dei meu depoimento sobre Paulo Freire, maravilhoso. Admiro muito, ele inventou coisas incríveis para a pedagogia, essa leitura antropológica da pedagogia, os círculos de cultura, mas ele dizia, olha, vocês devem entrevistar lá em João Pessoa, Salete, falem lá com o pessoal do Departamento de Educação, que eu sugeri que entrevistasse Salete. Telefone para Salete, vamos ver. Lá o pessoal, não, Salete não pode, porque ela faz críticas a Paulo Freire. Ela tem um livro recente que ela faz toda uma apresentação em curto e mostra os avanços dela. Então, para mostrar a você que esse problema cultural é muito complicado, porque ficam os donos assim, criam uns feudos, umas mitologias que são intocáveis. Em 79, o senhor produziu um manifesto, né, Inventário de um Feudalismo Cultural. Quanto? 79? Não foi antes, não foi na época do tropicalismo mesmo. Não, foi 69. 69. Foi. Nesse manifesto fala sobre isso ou é diferente? Não, ele fala muito mais coisas, que aí é bem dentro ligado ao tropicalismo mesmo. Ao tropicalismo. E a polêmica que ele gerou. A repressão dura, quando a Sudene, a repressão, porque eu dava cursos para a Sudene quando criou-se aqui, não tinha economia, curso de economia superior. Então criaram o chamado Técnico de Desenvolvimento Econômico, TDE, e vinham isso a Sudene, anos 60, né, da 60. Vinham pessoas de todos os Nordeste fazer esse curso, a seleção, papapá. Então me convidavam para dar aulas de entrosamento de grupo e de teoria do conhecimento, que era uma coisa que eu jogava na Paraíba. Então a palavra planejamento era considerada uma coisa comunista. Não era isso? Planejamento era comunista. Então a coisa complicada nesse sentido, que fica. Sim, então a gente, nesse inventário, a gente faz críticas à censura, que havia repressões internas dentro da Sudene. Para eu passar a dar aulas na Sudene, esses cursos, quando eu estava na década de 70, sem dar aula nem na Paraíba, nem aqui,
Eu dizia, a única coisa que eu sei é dar aula. Aí uma amiga minha conseguiram voltar a dar aula na Sudene, mas foi um certo trabalho, entendeu? Mas foi por amizade também, não, Jomar, pode, escreve, jornais, não sei o quê. Ô, Jomar, e como você ficava, não sendo, nesse período, somente depois do golpe, não sendo ligado a nenhum grupo político, como é que era a sua sobrevivência nessa postura? Não, é considerado alienado mesmo, é coisa de tropical. Não, primeiro, eu sou um sobrevivente da Bossa Nova. Quando a Bossa Nova já era queimada como sendo uma coisa alienada, que era a influência do jazz. Então, eu digo que eu sou um sobrevivente da Bossa Nova, que eu escrevi sobre Bossa Nova, do modernismo à Bossa Nova. Olha aí, agradeço ao golpe militar. Contradições foi antes, mas foi quando eu estava muito desocupado, vou escrever um livro, um ensaio do modernismo à Bossa Nova. Escrevi em 66, quer dizer, em pleno repressão. Eu, então, é preciso reler esse manifesto de 68, 69, era uma coisa muito forte na época. Aqui eu não sei nem se foi publicado no jornal, na Paraíba foi. Aqui foi o primeiro manifesto, que era uma coisa de escândalo, de Celso Marconi, e tinha uma fotografia agitamentando o pescoço de Celso, eu e Aristides, daí na primeira página do Jornal do Comércio. Sim, para situar essa perseguição política, o Celso Marconi sempre foi identificado como uma pessoa de esquerda. Ele era vinculado ao PC, que ele escrevia no jornal do partido como João do Cine. Eu ia nesse jornal com ele, não sabia, não dava importância se era comunista, se não deixava, era tudo a mesma coisa, já me pega fogo. Então, Celso Marconi, porque assinou o Tropicalismo, o Manifesto Tropicalista, toda vez que ele entrava na redação do Jornal do Comércio, o coro gritava, bicha ou viado no meu frango, a palavra que era mais usada na época, não era gay não, era bicha, bicha. Celso Marconi, de casado, um homem hétero, entendeu? Comunista. Quer dizer que a perseguição política também entra na sexualidade. Celso dizia, você fica em casa, escrevendo, agora eu no jornal. É só cruel. Mas era isso mesmo. Era, claro. Uma questão. E nesse meio aí, também a literatura, mas e a questão do cinema? E a relação com o Glauber e depois as produções, as suas produções? Como é que depois... O Glauber chegou por aqui. Tem um grande memorialista desse período, que é José Luiz de Bonatti. É um advogado, eu acho que ele viu ele. Não foi de perseguição política, mas ele tem uma memória. Libonati, né? Eu conheço. Conhece, né? Ele frequenta o Clube Alemão. E ele é muito falante. E ele conta o seguinte, o Glauber, o meu conhecimento com o Glauber, aí já são memórias afetivas, não tem nada a ver com perseguição política. Glauber me assustava muito com ele, porque ele fala, toda a política internacional ele sabia, falava, na hora do almoço, assim, toda a política, na frente da mulher, da mãe. Então, Glauber teve uma época aqui que tinha muitos cursos de cinema, cineclubes e cursos de cinema. Um dia eu estou dando uma palestra nesse um desses cursos de cinema no Círculo Católico, que o João Grande Edifício era um casarão. No hotel ele tinha o Cineclube Vigilante Cura, que era o Cineclube Católico, e o Ligonante estava lá, queria se encontrar comigo para depois sair falando. E chegou um rapaz, ficou junto do Ligonante, que eu não conhecia, contigo aí dando a palestra. Esse rapaz era o Glauber Rocha, que tinha saído de ônibus com o Joca, João Castro Teixeira Gomes, tinha vindo para conhecer o Nordeste direitinho, e aqui em Recife já tinha uma referência, me conhecia de nome, e queria conhecer também, evidentemente, Gilberto Freire, Eliano Suassuna. Esses eu deixei eles ir sozinhos. Isso em que ano, mais ou menos? 58, acho. 58.
Mas eu tenho uma coisa muito interessante. Um livro que ele publicou, o Glauber, já faz bem depois, né? Riverão Sussuarana, uma ficção dele, a lá Guimarães Rosa, bem louca. Ele mandou 4 livros dedicados, cada um, para Dom Helder Câmara, para Gilberto Freire. Sei que a pessoa de não foi entregar nenhum desses livros. Arranjei uma pessoa. Marco Maciel, é assim. Marco Maciel. Eu acho que até um bilhete dele, eles colocaram, estou mandando esses livros, cara. Agora você entrega. Não sei se ele mandou de volta, mas eu arranjava uma pessoa para ele ficar com o livro. O Glauber era muito político, realmente, muito politizado. Agora, era uma coisa para ser. Era apostado no absurdo, né? Porque tem uma formação evangélica. A mãe evangélica. Ele, leituras muito de todo tipo, né? Existencialistas, marxistas. E no último filme dele, A Idade da Terra, ele mandava os atores lerem capítulos da Bíblia, fulano de tal, lê tal, apóstolo, coisa forte. Mas vamos lá. Você chegou a fazer cinema? Chegou a fazer um filme? Alguns. Mas aguardem isso aí, vocês aguardam na próxima segunda-feira no Canal Brasil. Que ontem foi Fernando Spencer. Isso foi um projeto do Camilo Cavalcante, que ele resolveu fazer uma série sobre os cineastas pernambucanos. Já começou, né, dos mais idosos até chegar aos mais jovens. Quando eu cheguei lá, vocês já foram na Faculdade Marista, junto da Fundação Gilberto Freire, né? Uma coisa fantástica. E o equipamento lá no estúdio, eu fiquei impressionadíssimo. Aí perguntaram logo para mim, você quer um filme ou quer um isco? Eu digo, não quero nada, porque eu não vou dividir o meu sucesso e o meu fracasso com nenhuma droga besta. Mas não. Aí eu sou um cineasta que bebeu muito e fez bobagem. Mas aí você perguntou isso por brincadeira, não é de cinema, não é isso? Então tem, se você quiser, está lá, não. Vai passar. Segunda-feira no Canal Brasil. Eu não tenho, vou ter que ir na casa com um amigo meu para assistir. Eu lembro de algum filme, eu lembro. Não, um filme que é fetiche é O Palhaço Degolado. Isso deu um depoimento muito engraçado, o pessoal mais jovem, quando quer fazer cinema e tudo, aí falam muito comigo, de mim, não sei o quê. Aí perguntam, e você conhece o Palhaço Degolado? Ele disse, não conheço, mas eu estava virou. Mas está no YouTube. Meus filhos estão no YouTube. Quando o pessoal da comuna, você é quem está falando na comuna. Você conhece algum deles? O Cacá? Não, não conheço nenhum deles. É que eu Ele está tava... fazendo agora o doutorado em comunicação. E está pegando o pessoal de cinema experimental. É o Ricardo Maia. eu gostei muito. Aqui você pertencia a que departamento? Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística. Sempre foi esse, foi o departamento do CAC. Lá na Paraíba, o departamento de comunicação era DAC, departamento, não. DAC, departamento de artes e comunicação. Pronto, missão cumprida. Ok, agradecemos a sua